Bem-vinda, bem-vindo a Infusões. Que bom ter você aqui. Eu sou Levi Lourenço, sou um apaixonado incondicional por desenvolvimento pessoal e por café. Meu trabalho é ajudar pessoas como você a se conhecerem melhor, a desenvolverem a inteligência emocional para viverem uma vida mais feliz, com mais autoconsciência. No dicionário, infusão significa mergulhar uma substância em água para extrair dessa substância algum princípio ativo. Aqui, infusão significa a gente mergulhar em informações para extrair de nós o autoconhecimento. O Infusões é uma pausa para quem quer investir em si mesmo. É uma dose quentinha de autoconhecimento. E se o que você vai ouvir aqui fizer sentido para você, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar. Nossa jornada é sempre mais leve quando temos companhia. Então, pega a sua xícara, eu estou te esperando aqui com o meu café. Estamos de volta com mais um episódio do Infusões. Que falta que faz essa nossa pausa aqui para a gente falar de inteligência emocional. E que bom ter você aqui comigo. Bora para mais um? Bora falar de como a inteligência emocional se tornou essencial no nosso trabalho? Então vamos lá. Você já reparou como tem gente que é tecnicamente excelente, mas vive causando climão por onde passa? Ou aquele outro tipo, gente esforçada, que entrega resultado, mas que trava sempre que precisa lidar com pressão, com conflito, com frustração? Pois é, hoje a nossa infusão é sobre isso. Sobre o que de verdade diferencia hoje um profissional bom de um profissional excepcional. E antes de começar, eu já vou te dar um spoiler. Não tem a ver com quanto você sabe. Tem a ver com quanto você sente. Durante muito tempo, nesse universo do trabalho, o que definia se uma pessoa ia se dar bem profissionalmente era o tal do QI. Quanto mais inteligente, mais chance de sucesso. E ponto final. Mas o mundo mudou. O trabalho mudou. As relações mudaram. E felizmente mudaram. Hoje, quem se destaca de verdade no trabalho não é só quem sabe muito, mas quem sabe lidar com gente. E isso significa saber lidar com os outros e com si mesmo. A nova medida de sucesso no trabalho não é só o seu diploma e nem o seu histórico profissional. É o seu grau de maturidade emocional. E é essa a virada de chave que eu trouxe para a gente refletir aqui hoje. É sobre a nova régua do mercado. Talvez você nem saiba, mas nesse exato momento você está sendo avaliada ou avaliado por esse novo critério. Mesmo que ninguém diga isso com todas as letras, as empresas estão observando. Como você lida com a pressão? Como você lida com críticas? Como você lida com colegas que são diferentes de você? E cada vez mais é isso que decide quem vai ser contratado, quem vai ser promovido, quem vai ser demitido, quem vai ser lembrado, quem vai ser esquecido. Se você ainda não reparou, comece a reparar. As empresas estão mudando de critério. Não importa mais só o seu currículo ou a sua especialização. O que está em jogo hoje é a forma como você se comporta emocionalmente no dia a dia. Ou seja, inteligência emocional virou critério de permanência. E ó, eu não estou falando aqui de ser sempre gentil, ou fofo, ou educado, educada. Eu estou falando da sua capacidade de se entender
e de se relacionar, sem explodir, sem implodir e principalmente sem contaminar o ambiente com o que você sente. Então, vamos relembrar que a gente já falou aqui em vários episódios. O que é, afinal, essa inteligência emocional que está todo mundo de olho e exigindo agora? Primeiro, eu acho importante eu fazer aqui um esclarecimento que é importante. Inteligência emocional não tem nada a ver com ser simpático o tempo inteiro. Inclusive porque às vezes ser emocionalmente maduro é ter que dizer o que o outro não quer ouvir. É trazer à tona um desconforto que é necessário. Inteligência emocional também não é botar tudo para fora, né? Como essas pessoas que se orgulham de falar tudo na cara. Essa tal de inteligência emocional é você saber expressar suas emoções de forma apropriada, no tom certo, no tempo certo, com o objetivo certo. É você saber sentir e comunicar o que você sente sem perder a sua capacidade de construir pontes. Vixe, fácil não é, né? Não. Se fosse fácil, nós seríamos todos inteligentes emocionalmente e o meu trabalho hoje não seria ajudar pessoas a desenvolverem isso. Então, Levi, que diabos é na prática essa tal maturidade emocional? Hoje, você ser um profissional de primeira grandeza é mais do que você saber resolver problemas técnicos. Ser um profissional maduro, emocionalmente, significa você saber resolver as suas relações. Então, não adianta você saber tudo de planilha se você não sabe ouvir uma opinião diferente da sua. Não adianta você dominar todos os processos da empresa se você não sabe reconhecer quando você está sobrecarregando a equipe. A gente aprendeu que trabalho é sobre tarefas, mas trabalho é, antes de tudo, sobre gente. E é por isso que o bicho está pegando hoje. Porque nós não recebemos instrução, vamos chamar assim, para desenvolver a nossa inteligência emocional. Por isso que o mundo está cheinho aí de gente que tem muito conhecimento, mas pouca consciência. O profissional que mais se destaca hoje é aquele que tem três coisas. A primeira coisa é autoconsciência, ou seja, ele consegue nomear o que ele sente, ele percebe o impacto das suas emoções, ele entende os seus pontos fortes e os seus limites. Olha a importância aí de você saber quais são os seus talentos e os seus pontos fortes. Aproveito para puxar a brasa mais uma vez para minha sardinha. Por isso que eu fui buscar uma certificação internacional lá na Gallup para disponibilizar para os meus clientes o teste que identifica os talentos e pontos fortes. Sem saber isso, você não consegue desenvolver a sua inteligência emocional. A segunda coisa que o profissional precisa ter é a autorregulação. Ou seja, não é que esse profissional não sente raiva, não sente ansiedade, não sente frustração, mas ele sabe o que fazer com isso. Ele respira antes de explodir, ele avalia antes de agir. E a terceira coisa, a habilidade com gente, ou seja, sabe escutar com empatia, sabe falar com clareza, sabe construir relações de respeito e, principalmente, ele sabe criar ambientes onde os outros também performam melhor. E sabe qual é a boa notícia? Que tudo isso não é dom, não é genético, é treino. Tá, Levi, mas como eu treino isso, pelo amor de Deus? Sabe onde você treina isso tudo? No seu dia a dia.
Você quer saber se você está nesse caminho de desenvolver essas habilidades todas que eu falei aqui? Faz esse checklist aqui com você. 1. Quando você erra, você se escuta ou você se condena? 2. Quando você é criticado, criticada, você revida? Você se fecha ou você reflete a respeito? 3. Quando um colega está irritado, você entra no embate ou você consegue acolher? E 4. Quando você está com medo, você paralisa ou você procura ajuda? Essas perguntas vão revelar o seu nível de inteligência emocional mais do que qualquer teste online. Então, para uns minutinhos e responde essas perguntas aí com calma, com toda a honestidade, que elas vão te trazer uma luz. Levi, me passa então algumas aplicações práticas que eu posso começar a usar ontem no meu trabalho. Bora, anota aí. Primeiro contexto, reunião de equipe. Adoro, não tem lugar melhor para começar. Em vez de você entrar de cara no assunto, começa perguntando como as pessoas estão. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Isso ajuda a criar um espaço emocional mais seguro. Segundo contexto bom para treinar, reunião de feedback. Dá até frio na espinha. Antes de dar um feedback, primeiro percebe como você está. Dá o feedback de um lugar de interesse genuíno. E quando for a sua vez de receber feedback, pratica uma coisa chamada escuta ativa, ao invés de entrar naquele modo de defesa automático. Outro contexto bom de aplicar, quando precisar lidar com pressão e com prazos. Quem nunca, hein? O que eu faço? Sentiu que a ansiedade bateu? Respira fundo. Não reage no impulso. Coloca no papel tudo o que depende de você e o que pode ser compartilhado. Outro contexto bom demais, conflitos. Deu atrito com alguém? Não deixa virar um abismo. Assim que der, pergunta: o que aconteceu aqui entre nós que vale a pena a gente cuidar? Uma conversa madura que você consiga ter vai evitar semanas de climão. Outro, consistência emocional. A melhor forma de você se tornar alguém confiável no trabalho é você manter a sua consistência emocional. Quem você é numa segunda-feira de manhã é o mesmo você de uma sexta tarde? Se sim, você já está num bom caminho. E se não, você precisa investir nisso. E ó, antes que você me diga, mas eu sou assim mesmo, deixa eu te contar uma coisa. Diferente do QI, que não muda muito depois da nossa adolescência, a inteligência emocional pode e deve ser desenvolvida. Na prática, isso significa que, durante a sua vida toda, você pode aprender a sentir sem ser dominado pelo que você sente, a ouvir sem entrar no modo de defesa, a agir com mais clareza, mesmo quando você está sob pressão. E isso tudo é um processo. Na verdade, esse processo tem um nome muito antigo: maturidade. Sim, isso é a tal da maturidade. E quanto mais você amadurece emocionalmente, mais espaço você ganha para crescer profissionalmente. Mais segurança você gera à sua volta. Essa semana um cliente meu que é gestor de uma área grande me perguntou se tem diferença entre homem e mulher nessa coisa de inteligência emocional. E olha que interessante. Os estudos mostram que, na média, as mulheres são mais conscientes das emoções e mais empáticas. Já os homens tendem a ter mais autoconfiança e mais resiliência ao estresse. Mas isso é só uma média. E média quer dizer
que também tem homem com mais empatia que muita mulher. E que também tem mulher com muito mais frieza emocional que muito homem. Então, no fundo, a verdade é que não importa se é homem ou se é mulher, cada pessoa tem o seu perfil. Cada um tem os seus pontos fortes e os seus pontos a desenvolver. O que importa é que todos nós, homens e mulheres, podemos crescer em inteligência emocional. E crescer emocionalmente é crescer profissionalmente. Lembra disso. Crescer emocionalmente é crescer profissionalmente. Agora, vamos juntar isso tudo que eu falei aqui com esse nosso cenário onde as empresas estão cada vez mais enxutas, ou seja, é cada vez menos gente para fazer mais coisa, mais pressão, mais cobrança, mais exposição. O que isso significa na prática? Que não dá mais para se esconder atrás do crachá, que as suas reações dizem muito sobre a sua prontidão. Onde antes dava para se omitir, agora a pessoa precisa se posicionar. Onde antes dava para fugir dos conflitos, agora precisa aprender a encarar esses conflitos com respeito. E quem não sabe lidar com isso vai ficando para trás. Então, para fechar essa nossa infusão de hoje, ser excelente no trabalho não é só entregar resultado. É saber como você entrega. A forma como você lida com o outro é mais importante do que você imagina. Inteligência emocional não é sobre você ser calma o tempo todo. É sobre você saber o que você vai fazer com o que você está sentindo. Então, se você quiser crescer, começa por dentro. O que você sente é tão ou mais importante do que o que você sabe. A emoção é uma linguagem e o trabalho é um campo onde a gente aprende a falar essa língua todos os dias. Eu quero deixar aqui, como sempre, 3 perguntas para a sua pausa de hoje. Primeira, qual reação sua anda te atrapalhando mais do que ajudando? Segunda, o que você tem sentido, mas ainda não aprendeu a nomear? E terceira, o que você pode fazer essa semana para tornar o seu ambiente de trabalho mais emocionalmente seguro? Ó, lembra, você não precisa controlar tudo o que você sente, mas você pode escolher o que você faz com o que você sente. Um abraço e até a próxima.